Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Luciane Moreira e o assunto da aula de hoje é Geometria Analítica Reta. Resumo: aprenderemos nessa aula de hoje sobre equação geral da reta, coeficiente angular de uma reta, coeficiente linear de uma reta e equação reduzida da reta. Primeiro vamos falar sobre a equação geral da reta. Como vocês já aprenderam sobre condição de alinhamento de 3 pontos, ficará muito mais fácil aprender sobre a equação geral da reta. Para chegarmos à equação geral da reta, vamos utilizar, portanto, o conceito de alinhamento de 3 pontos. A equação geral da reta R é obtida partindo-se de uma reta que contém 2 pontos distintos, A e B, com coordenadas conhecidas, e um terceiro ponto, P, genérico. Igualamos o determinante da matriz, formadas pelas coordenadas dos pontos A, B e P, e observe que se os pontos A, B e P pertencem à reta R, então o determinante deve ser nulo. Com isso, é possível fazer o cálculo do determinante da forma que nós aplicamos a regra de Sarri. Desta forma, conseguimos concluir que, após todos os cálculos formulados, a equação geral da reta é A de x mais B de y mais C igual a zero. Toda reta R do plano cartesiano pode ser representada por uma equação do tipo A de x mais B de y mais C igual a zero, onde x e y são coordenadas de um ponto genérico pertencente a R, enquanto que A, B e C são números reais, sendo A e B não nulos. Vendo assim, parece complicado. Para ficar mais fácil, vamos ver um exemplo? Venha comigo. Exemplo: sendo os pontos A, 1 e 2 e B, 2 e 0, determine a equação geral da reta. Fiquem atentos aos passos que devemos seguir para encontrar a equação geral da reta. Resolução. Primeiro passo: lembrar que sempre terá o ponto P quando for calcular a equação geral da reta. Sabendo disso, organize as coordenadas uma embaixo da outra na ordem P, A, B, formando 2 colunas, e acrescente a terceira coluna apenas com números 1. Assim, a matriz 3 por 3 estará formada e será possível aplicar a regra de Sarri e encontrar o determinante, descobrindo se os pontos estão alinhados ou não. Segundo passo: para encontrar a equação geral da reta, calcule o determinante aplicando a regra de Sarri. Lembre-se de como aplicá-la. Assim, aplicando a regra de Sarri e ficando atento às informações sobre diagonais principais, diagonais secundárias, será possível efetuar os cálculos, encontrar o determinante e, por fim, chegar à equação geral da reta. A equação geral da reta, que passa por A e B, é 2 de x mais y menos 4 igual a zero, sendo que A é igual a 2, B é igual a 1 e C é igual a menos 4. Viu como é fácil? Vamos aprender agora sobre coeficiente angular e linear de uma reta. O coeficiente angular, A, representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas x.
E o coeficiente linear, b, representa o valor numérico por onde a reta passa no eixo das ordenadas, y. Vamos aprender a calcular o coeficiente angular. Para encontrar o coeficiente angular de uma reta, temos a seguinte fórmula: m é igual a menos a dividido por b, onde m representa o coeficiente angular, a representa o valor que acompanha x e b representa o valor que acompanha y. Observação importante: quando desconhecemos os valores das coordenadas, mas temos a representação gráfica, devemos saber que a inclinação da reta irá variar entre 0 e 180 graus. Para algumas inclinações específicas, há uma lista básica de coeficientes já com os cálculos prontos. Observe essa lista apresentada. Vamos aprender a calcular o coeficiente linear. Para encontrar o coeficiente linear de uma reta, temos a seguinte fórmula: n é igual a menos c dividido por b, onde n representa o coeficiente linear, c representa o valor independente e b representa o valor que acompanha y. Observação importante: quando tiver apenas a equação, precisa fazer o cálculo para encontrar o coeficiente angular. Porém, quando tiver a representação gráfica, basta encontrar o valor que está localizado no eixo da ordenada. Equação reduzida da reta. Uma equação reduzida da reta respeita a lei de formação dada por y igual a m de x mais n, onde x e y são os pontos pertencentes à reta, m é o coeficiente angular da reta e n é o coeficiente linear. Na prática, é possível transformar a equação geral da reta na equação reduzida, como isolando y. Fica desta forma. Note que a equação geral da reta é a de x mais b de y mais c igual a zero e a reduzida ficará apenas y igual a m de x mais n. Vamos ver uns exemplos? Para facilitar a compreensão, acompanhe a resolução a seguir. Exemplo geral 1. Dada a equação geral da reta R, 2 de x menos 3y mais 1 igual a zero, obtenha o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida. Olha o passo a passo para a resolução. Sabendo que A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 1, é possível encontrar o coeficiente angular utilizando a fórmula m igual a menos a dividido por b, substituindo os valores. É possível também encontrar o coeficiente linear substituindo pela fórmula n igual a menos c dividido por b. E também, através disso, é possível encontrar a equação reduzida. Para isso, basta substituir em y igual a m de x mais n os respectivos valores de m e n. Importante, lembre-se, coeficiente angular é representado pela letra m e coeficiente linear é representado pela letra n. Exemplo 2. Observe a representação gráfica a seguir e determine o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida.
encontrarmos o coeficiente angular, é possível perceber que é 1, porque quando estiver a 45 graus, o m é igual a 1. É possível descobrir ao observar que o coeficiente linear é 3, porque o valor localizado no eixo das ordenadas é 3. Sabendo isso, basta substituir os valores na equação reduzida que nós conseguimos descobrir que resultará em y igual a x mais 3. Exemplo 3. Sendo os pontos A, 1, 2 e B, 2, 0, determine a equação geral da reta, a equação reduzida da reta e os coeficientes angular e linear da reta. Nesse exemplo, nós iremos partir do zero. Para encontrar a equação geral, nós precisaremos montar a matriz 3×3, organizar a regra de Sarry para conseguirmos encontrar, portanto, a equação geral. Observe o passo a passo. Na sequência, é possível encontrar a equação reduzida isolando o y, como fizemos em um dos exercícios anteriores. E por fim, ao sabermos disso, nós conseguimos descobrir o coeficiente angular, sabendo que ele é representado pela letra m, e sabendo que o coeficiente linear é representado pela letra n. Portanto, m é igual a menos 2 e n é igual a 4. Prontinho! Chegamos ao final de mais uma aula. Até o próximo vídeo.